Olá, boa tarde a todos. Boa tarde ao público. Obrigado por terem vindo. Hoje nós estamos aqui para conversar sobre longevidade. Teremos para essa conversa, ao meu lado, entrevistando a Luciane Lúcio. E aqui, como entrevistadas, Beltrina Corte, que é jornalista de formação e doutora em Ciência da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, a ECA, USP. É pesquisadora do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Envelhecimento da PUC São Paulo e é CEO do portal do Envelhecimento. Ao lado dela, entrevistada Lu Grimaldi, que é atriz de teatro e televisão, tendo atuado em mais de 20 novelas e séries brasileiras. Recebeu os prêmios APCA, Qualidade Brasil, Melhores do Ano da Rede Globo. Há muitos anos, inclusive, é madrinha da Turma do Bem. Mais uma vez, obrigado. Acho que para a gente começar essa conversa, eu gostaria de perguntar para a Beltrina quais estratégias a gente pode seguir para envelhecer com alegria e bem-estar? Pergunta difícil, né? Primeiro, você falou, né, no começo, né, para falarmos sobre a longevidade, né? E há um conceito que se fala da longevidade, que a longevidade aumentou, não sei se vocês concordam, né? E eu diria que a longevidade não aumentou, né? Só para colocar assim no contexto e poder responder a questão. A longevidade é o tempo de vida de uma espécie, e o tempo de vida da espécie humana, a ciência, até o momento, fala que é entre 120 e 125 anos. Nós estamos chegando cada vez mais a esse topo, né? Quais as estratégias, né, que a humanidade vem tendo para alcançar essa maior expectativa e chegar nesse topo, né? Aí você tem a questão do saneamento, a questão dos remédios antibióticos, as vacinas. Você tem uma série de, digamos, de um contexto que vai permitir que aquela criança que nasce hoje, ela tenha o seu organismo, né, tem a capacidade de viver muito mais anos do que aquele que nasceu na Idade Média, que vivia até os seus 20 anos. Então, as estratégias envolvem não só e não unicamente as escolhas individuais, e eu sempre digo, a melhor estratégia é sempre uma escolha social. Então, depende muito das políticas sociais, saúde, né, urbanísticas, e o acesso que as pessoas vão tendo à educação, à saúde, à alimentação, e todo o saneamento, né, para poder esse organismo, que tem essa capacidade de viver 120 anos, hoje ter uma média de tempo de vida, hoje no Brasil, de 76 anos. Então, as estratégias são estratégias sociais. E as políticas públicas são essenciais. Mas deixa eu te perguntar, então, você disse para a gente, se eu entendi direito, que a longevidade ela não aumentou, né? Os estudos mostram que é 100, 120. Mas nós, assim, como cidadãos comuns, né? Não sei, Lu, o que você acha? Parece que, pelo menos, mudou esse jeito de envelhecer. Eu lembro, eu estou com 60 anos, 61. Eu lembro da minha avó, da minha mãe com 61, elas não tinham o mesmo modo de vida que eu tenho hoje. Como é que isso é interpretado? Porque a gente tem uma coisa de... Parecia que envelhecia mais antes, né? Mais cedo. As pessoas morriam aos 40, daí a aposentadoria ia ser 60 anos, porque já, né? Hoje estou com 65, por exemplo, né? Porque mudou o estilo de vida, né? Antigamente, se pega as fotos de família, não precisa ir longe, né? Se você pega a foto dos anos 20, os homens eram todos de bigode, chapéu, pareciam que tinham 50 anos na nossa hoje, né, pensando, né? Porque havia também um modelo a ser seguido, que era o velho.
Hoje, o modelo a ser seguido é o jovem. Então, você encontra vários, meu marido é um deles, velhos, 70, 80, bermudão, tênis, meia, boné, que é um modelo jovem. Então, os estilos foram mudando. Então, aquele imaginário daquele velho de antigamente, que aos 50 anos realmente se vestia, né, de uma forma mais reservada, hoje o estilo de vida que nós vamos tendo, né, ao longo, vai mudando, é outro. Muito interessante. Lu, você, Eu acho que é dentro do meio cultural. artístico, né, que é uma outra visão e uma outra forma, como é que você vê isso? Eu estava pensando aqui que é totalmente cultural, né? Assim, eu não vou ter as informações como ela tem, como ela sabe tudo, eu do sentimento. Para mim é a cultura que o que você aprende, o que você foi abrindo a cabeça no sentido de acesso à leitura. É lógico que, de certa forma, sou privilegiada. Vou completar 71. Então, assim, tudo mudou. A gente sente muito aqui no Brasil como a gente é negado, como não tem o respeito com o mais velho, né? Apesar de eu não me sentir assim com 71. Mas vai fechando tudo para você, o mercado vai te negando. Vestir a bermuda, o chapeuzinho, é uma coisa externa. Eu acho que a gente tem que buscar uma compreensão interna para. Porque quando você fala que até 76, eu falo, meu Deus, só tenho mais 5 anos. Aproveitar a vida. Mas, ou se estivesse a 120, meu Deus, como eu vou fazer para viver? Quem vai pagar minhas contas? É tanta coisa. Então, eu vou dar esse olhar da fora da curva aqui. Mas eu acho que também tem a ver com a forma como você se relaciona com o mundo também. Total. Eu acho que o ideal seria um preparo, falando por mim. Lá atrás eu digo assim, há 50 anos atrás, eu pensava, não é possível que assim a vida, que a gente venha para cá só para isso, né? Para nascer e morrer, acordar, comer, dormir. Então, tem que ter alguma coisa a mais. Então, nessa busca, eu sempre acreditei que é uma coisa que é espiritualidade. Para mim é isso. Não é religião, não é seguir dogmas ou pessoas que vêm querer te impor. Ao contrário, quer me impor, eu estou fora, sabe? Assim, então, buscar uma felicidade interior de uma compreensão, que não é fácil. Eu me vejo há 50 anos batalhando um entendimento, é uma luta diária, para uma observação diária do que você está fazendo com você, do que você está. Para poder saber ficar sozinha, saber ser feliz sozinha, saber conseguir ficar bem com menos. Sabe? Não colocar no. Eu preciso ter isso, aquilo para ser feliz. Então, isso é difícil, porque por mais que a gente batalhe, consiga, tem hora você fala, né? A gente cai, está sempre caindo de novo numa. Né? Então, bom, desculpa, eu sou prolixa, desculpa. Posso só. Eu acho que a Lu falou, resumiu, né? A velhice é uma construção cultural. Você tem lugares onde não existe o nome velhice. E mesmo o nome velhice é do século XIX para cá. Então, nós estamos vivenciando. É a primeira vez que a civilização envelhece. Antigamente, você tinha poucas pessoas que envelheciam. Então, eram consideradas pessoas muito. Né, eram prêmios, praticamente, apreciadas. Só que hoje você tem muita gente, né, envelhecida, né? E aí a Lu falou também, ó, eu tenho 71, né, Lu, que você falou? Mas não me sinto como 71. Eu tenho 65. O que é se sentir com 71? Porque a gente também é carregado a uma representação da velhice, que é essa velhice que você fala dos anos das nossas mães, avós, que estão ainda na nossa cabeça.
E a gente, apesar da gente viver as nossas velhices de forma diferente, a que está na nossa cabeça é essa que era representada por nossos pais, né, há tempos atrás. E a mídia ainda traz isso, né? Como se ser velho, então você não pudesse se vestir mais desse jeito, porque imagina, isso não é roupa que um velho ou uma velha pode usar, né? Ou então ser velho é aquele que está inativo, que não presta, que está em casa, acamado. Todas as representações que nós temos da velhice são quase todas negativas, quase todas. Mesmo nós que vivenciamos uma velhice mais positiva, diferente, estou aqui atuando, você também está atuando no trabalho, tal, essa velhice ela não aparece. E mudar isso, por que também nós temos essas representações? Eu trabalho muito com análise de discurso, até pela minha formação, tal. E aí a gente observa que nós temos vários discursos. Então, o discurso econômico sobre envelhecimento, a manchete. Envelhecimento provoca gastos do governo, tal. Então, o envelhecimento é sinônimo de gastos de fardo. E eu que estudo envelhecimento há mais de 25 anos, né, ajudei a formar muita gente na área da gerontologia, às vezes eu me vejo falando para as minhas filhas, eu não quero ser um fardo para vocês. Olha como esse discurso econômico ele vai se incorporando na gente. Né? E a gente, mesmo estudando, a gente ainda se pega falando coisas que, nossa, não era para ser ele assim. traz uma conotação para o envelhecimento, no caso, uma conotação negativa. É porque eu acho que nós estamos vivendo, ao mesmo tempo que nós vivemos um bom momento da civilização, é um pior momento. Nós somos uma coisa de sanduíche, né? Assim, porque, quando se fala lá atrás, há 50, 60 anos, 70 anos atrás, é perto isso. Né? Como mudou, né? A gente lembra a comunicação, como as coisas chegavam, e a gente aqui no Brasil, como éramos mais distante ainda da cultura, né? Como tudo demorou para... Hoje em dia, não. Acho que é importante, eu sempre procuro lembrar, gente, outro dia não era assim, era muito diferente, as pessoas não estão nem aí. E a gente já está sofrendo, mesmo a gente querendo ser... Não é querer ser diferente, já temos uma maneira de viver diferente, sofremos essa pressão, a gente já é descartado. Eu me sinto totalmente descartada, já assim, é uma batalha no mercado, em tudo, aqui no Brasil. Não tem o respeito, como você estava falando, você viu os velhinhos lá com negócio de oxigênio passeando, né? Aqui não, fica mais recluso. A gente continua sendo o terceiro mundo, infelizmente, né? E como nós poderíamos, como é que vocês veem assim que nós poderíamos assim contribuir mais objetivamente para a transformação dessa realidade? Porque essa construção, eu fico pensando que no Brasil ela é muito específica, né? Porque nós somos sempre um país jovem, né? Quando você vai para a Europa, né, para outros países, há uma outra realidade em relação a isso. Como aqui o nosso debate também é direcionado aos jovens, né, como é que nós poderíamos contribuir mais concretamente para essa transformação? Eu, como velha, eu tenho orgulho da minha velhice. Eu falo que sou velha, então, para mim, a palavra velha não é um xingamento. Eu acho que nós, velhos e velhas, temos que parar de ter vergonha da nossa velhice e ter orgulho. Assim como as minhas filhas, tenho 3, as menores têm 26 anos, e elas participaram daqueles coletivos, na época, quando eu tinha 13 anos, de coletivos feministas no ensino médio. Né? Vocês lembram? Foi uma onda, né? E as meninas começaram a ter orgulho de serem mulheres. Assim como os pretos começaram, recentemente, a ter orgulho da sua cor.
E aí os movimentos são fortes. Os velhos não têm orgulho da sua velhice. E enquanto a gente negar a nossa velhice, ninguém vai querer ser velho. Eu não sei se você concorda, mas eu ainda, fazendo assim muito análise de discurso, eu vejo que um dos maiores desafios que temos em relação ao nosso futuro, e o futuro é velho, está aí, tá? Os dados demográficos estão mostrando isso. Em 2030, quer dizer, daqui a 5 anos, teremos o mesmo número de velhos, pessoas acima de 60 anos, e o mesmo número de adolescentes. Depois, cai o número de adolescentes e só cresce o número de velhos de uma forma assim veloz. No entanto, a gente tem ojeriza, né? A gente não quer, mas também não queremos, não porque a gente não quer, porque não quer. É porque a gente foi incorporando os discursos midiáticos, os discursos científicos, os discursos da economia. A gente foi incorporando, a gente é fruto dessas representações, né? Mas nós temos também o papel de não fortalecer os preconceitos, esses discursos, mas também da gente ser produtor de uma cultura. E ó, depende, eu acho, que da nossa geração. Essa mais que está, nós, assim, 60, 70, dos 80 já tem um outro olhar. Mas eu diria que quem está chegando aos 60 hoje, 65, 70, de mudar essa chave, da gente começar a ter orgulho, e é com orgulho que a gente vai mostrar para os adolescentes um horizonte possível. A intervenção estética extrema, por exemplo, é uma negação da Claro. velhice? E começa já na adolescência. Eu queria voltar só uma casinha para a gente retomar ainda a questão da construção cultural e social, porque você falou que isso, a noção de velhice, ela é recente. E você tocou na adolescência. A noção de adolescência também, do ponto de vista histórico, é algo muito recente. E aí eu queria, já que a gente está falando para jovens, eu queria justamente voltar um pouquinho atrás e perguntar por que a gente faz isso? Por que a gente cria essas noções de isso, dessa idade para essa idade, somos adolescentes. A partir de tal idade, somos idosos. Por que a gente tem que colocar em caixinhas o que da nossa organização social nos leva a fazer isso? Por que a gente faz isso? Bom, vamos lá. Vamos pensar como é que é o que é o processo do envelhecimento, até para os jovens entenderem melhor, e eles fazem parte. Desde quando a gente nasce, então imagine o processo de envelhecimento como um trem, cheio de vagões. Aí nós temos o vagão da infância, tudo caixinha, né? O vagão da infância. Quem é o sujeito da infância? Criança. A criança. Aí nós temos o vagão da juventude. O sujeito da juventude, o jovem, adolescente. Aí nós temos o vagão dos adultos, né? Adulto. Depois nós temos o vagão da velhice. O sujeito da velhice é o velho. Só que o velho, na nossa língua portuguesa, tem o significado de um objeto que não serve mais, né? Então isso também nos afeta no sentido de incorporar, né, a própria palavra. Então, nós temos que ressignificar também a palavra. E por que o processo de envelhecimento é colocado nesses vagões? Porque a teoria do desenvolvimento, e aí eu culpo muito meus amigos psicólogos, que eu amo muito, mas uma das teorias que explica a evolução do ser humano, né, é uma das teorias que entende como do desenvolvimento humano, que é a infância, juventude, mundo adulto e velhice. E agora, na velhice, como é um tempo maior, é o tempo que mais se vive, né? Que vai a velhice, começaria aos 60 anos no Brasil, e as pessoas estão indo até os 90, 100. Estão vivendo nesse vagão cerca de 40 anos. É muito tempo. Então, já tem
algumas teorias trazendo mais uma gavetinha, mais um vagão, que é ou everescência, ou gerontolescência, cada palavrão, bom, enfim. Mas isso também porque as pessoas... O mercado, por exemplo, a adolescência é dividida hoje, né, cada geração é quase 5 a 7 anos. A minha filha mais velha, tem 31. Para a de 26, a diferença é muito grande. 5, 6 anos, né, é muito grande. E essa teoria, né, de desenvolvimento humano, que está dentro da teoria da psicologia científica, acaba organizando a nossa vida social, jurídica. Então, você tem o tempo para entrar na escola, o tempo para entrar na faculdade, o tempo para entrar no mundo do trabalho, para sair do trabalho, o tempo de casamento. Só que isso hoje também está tudo confuso, né? Porque tem gente com 40 anos que também não está ainda no mundo do trabalho. Você tem velhos de 70, 80 anos que estão fazendo faculdade junto com quem tem 20 anos. Né? Então, o conceito de geração, que é mais atual do que o conceito de velhice, também é uma nuvem, né? Não consegue explicar, né? Porque hoje está tudo mais misturado. Né? Mas, juridicamente e socialmente, nós somos organizados a partir dessa teoria do desenvolvimento humano, que nos coloca divididos em etapas. É um super desafio, né? Lu, o que você falaria para os jovens, em termos deles pensarem num futuro, num preparo, Nossa, tão duro isso, né? Porque quando a gente é muito jovem, a gente não pensa nisso, né? Então, talvez também tenha aí um aprendizado nosso de discutir mais envelhecimento como uma única certeza, como você mencionou. Mas o que nós poderíamos sugerir, estimular, pensar junto a esses jovens? É bem complicado, porque da maneira que eu consigo falar, sei falar, assim, eu acho que é tudo muito condicionado. Então, os jovens, no geral, a grande população, eles ficam sempre achando que a mídia que acaba com tudo, porque você tem que ter isso, tem que ter aquilo. Eu acho que eles têm que começar a parar e pensar por si. É aquela pergunta que, assim, por que eu estou aqui? Aprender a ouvir, a escutar o outro, buscar conhecimento de alguma forma. Tem biblioteca. Antigamente a gente não tinha internet, não tinha nada disso, e a gente ia na biblioteca se informar, ter uma cultura. É difícil, vão dizer, ela é privilegiada, não sei o quê, mas tem que ter um querer que vai além daquilo que falam que você tem que ser assim, assado. Eu acho que tem que ser revolucionário, de alguma forma. Assim, você tem que ir contra aquilo que querem colocar a gente, para você poder sair, para você poder ter alguma perspectiva. Senão, a grande população mais pobre fica sempre com aquela, assim, não tem condições, não consegue, para tentar sair daquilo. É muita gente, não sei como é que vai ser, mas... Se fala pouco de envelhecimento. Você vê, dentro dos currículos da educação básica, ninguém fala disso, é como se não existisse. Mesmo nas diretrizes curriculares da área da saúde, só há muito pouco tempo se coloca a saúde do idoso, né? Porque antes você falava o ciclo vital era saúde da criança, saúde da mulher, saúde do adulto. Então, de fato, há uma lacuna, né? Como se não existisse. É assustador, né? Porque quando a gente fala da política, os mais velhos estão atrapalhando, né? Agora na Argentina não tiraram lá dos coitados. Então, assim, parece que aquelas civilizações não tinham umas que eliminavam os velhos. Sei lá, os maias, os incas, não sei quem era, assim, não lembro. É terrível isso. Mas eu lembrei de uma palestra que a Miriam Goldenberg fez no ano passado no Sorriso do Bem, em novembro do ano passado, que ela, no final, ela
vou fazer uma convocação, que sejamos velhos sem vergonhas, de alguma forma, assim, né? Não é falando de uma coisa vulgar, mas sem vergonha, né? Que a gente tem que encarar, porque a gente, aqui, principalmente no Brasil, a gente é bem excluído, né? A gente é excluído e se exclui, né? Mas eu acho que a sociedade ainda não olha mesmo para o velho, né? Eu trabalho muito também com políticas públicas, com educação. Nós hoje, né, estamos com uma petição que o Conselho Nacional da Pessoa Idosa abraçou, uma campanha. Aí temos a Choca, o SESC aqui de São Paulo, o SESC do Rio Grande do Sul, o Senac do Rio Grande do Sul, algumas empresas que também estão aí nessa campanha, reivindicando que o ensino superior incorpore o envelhecimento como um tema a ser trabalhado, seja transversal ou não. Eu fui avaliadora do MEC durante 15 anos, na área de comunicação, e não tem nada. Então, hoje já se trabalha as questões étnico-raciais, as questões do meio ambiente, direitos humanos, o espectro autista. E o envelhecimento, nada. E está lá, nós temos o Estatuto da Pessoa Idosa, que consta lá a educação para o envelhecimento. Então, nós temos ótimas leis, mas elas não são executadas, né? Mas eu gostaria de retomar, eu não assisti ainda à adolescência, mas muita gente já me deram todos os spoilers da vida. Eu acho que a sociedade, eu acho que hoje nós vivenciamos um tempo onde as redes sociais elas estão acima de absolutamente tudo. A inserção nossa da mulher no mercado de trabalho fez com que o cuidado que antigamente continua na mulher, principalmente na mulher periférica, tal, mas a gente foi terceirizando, né? Então se terceirizou o cuidado, se terceirizou a educação para a escola, só que a escola, o foco hoje, a educação é mercadoria. Não está formando seres com pensamento crítico. Então, falta todo esse processo, que eu acho, assim, de construção de um conhecimento crítico. E isso faz com que os adolescentes fiquem perdidos, de fato perdidos. Então, eu acho que é um chamado, acho que todas as gerações, né, e a gente tem chamado a atenção para os mais velhos, olha, temos que olhar essas gerações, né? Porque elas estão muito abandonadas, entregues às redes sociais, que não tem nenhuma regularização, não tem absolutamente nada. Então, há uma responsabilidade social, né? Eu acho que, nossa, e eu me preocupo muito, que legado eu estou deixando para as outras gerações. Eu acho que essa é a questão que a gente, como mais velha, tem que pensar e refletir, né? E, acho que você já aqui com a Turma do Bem já está fazendo, né? Não, sim, mas você está aí, sim, mas você tá no processo, não está fora, né? Então, essa responsabilidade nossa, né? Tem mais uma coisa que eu queria questionar vocês duas. Acho que você começou a apontar mais ou menos para isso nessa sua última resposta. Mas, assim, a questão do produtivismo, da produtividade. A gente vive numa sociedade onde as pessoas são cada vez mais exigidas, obrigadas a produzir cada vez mais cedo e cada vez por mais tempo. Né? A gente vive essa realidade, não é de hoje, mas eu acho que isso se intensifica. E aí, como é envelhecer numa sociedade onde você é medido pela produtividade e onde, tanto numa ponta, né, na vida, na juventude, no começo da vida, quanto à medida que você envelhece também. Você precisa, você se cobra. A questão das redes sociais, por exemplo, é só mais uma forma de você ser produtivo. Você tem a sua profissão e influencer da sua profissão, da sua atividade. Você não deixa de estar trabalhando para uma lógica de produtividade dentro da rede. Então,
essa questão da produtividade, eu acho que ela também é essencial. Como é envelhecer numa sociedade que cada vez mais quer tirar até a última gota de você. E aí, depois que ela tira essa última gota, aí o que faz? Aí é tratado dessa maneira como descarte. Não que eu concorde com isso, mas eu acho que é uma leitura do que acontece, da realidade tão cruel, né? No mundo publicitário, aos 30 anos, a pessoa já é descartada, por exemplo, né? Por outro lado, você tem um grupo, um coletivo de pessoas, de profissionais liberais acima de 60 anos, que o nome é Trabalho 60+. E eles reivindicam trabalho, né? Os velhos periféricos fazem bicos até o último respiro. Os velhos da classe média se tornam empreendedores. É um sistema aí, né? A gente estamos aí no sistema capitalista, né? Uhum. Na área da educação, você tem a produtividade da CAPES, que exige que você tem que ter não sei quantos artigos, que são frutos de pesquisa. Aí a pesquisa ela se transforma na publicação de um artigo científico, mas não há o tempo de se pensar o impacto daquela pesquisa para o desenvolvimento social, por exemplo. Não tem. Então, a responsabilidade social da universidade deixou de existir. Como não é feito, o ano passado se entrou com a extensão da curricularização. Não sei quem aqui atua na academia, mas aí, porque a universidade não estava fazendo, né? Por outro lado, eu me aposentei oficialmente da PUC de São Paulo, estou só agora no portal do envelhecimento, e eu, né, no meu imaginário, eu queria ter, eu pensava em 2025, poder viajar mais. Tá? Eu estou numa loucura, não sabe? Trabalhando muito mais. E quando eu paro assim, às vezes eu me sinto culpada de estar parada. Como a gente incorpora essa produção? Eu estou chamando a atenção que a gente vai incorporando, uma por necessidade e outra porque a gente já está nessa cultura do produtivismo que, né? Agora, eu vejo uma geração que está refletindo a respeito disso, trabalhando meio período, né? Trabalhando, mas não quero ir para a empresa, quero trabalhar em home office, vou morar no interior, ter uma qualidade. Eu vejo um processo que está iniciando de uma geração dos 20 aos 30 anos que está nesse caminho, né? Mas são bolhas. Dentro de uma lógica também de cada um faz, dentro da sua própria individualidade, dentro do seu núcleo familiar, mas de uma maneira um pouco mais organizada socialmente, isso ainda talvez não aconteça da forma que deveria ou que nós gostaríamos que acontecesse? Então, ainda estamos em uma sociedade muito individualista e individualizada. Muito cruel, né? Não há o fazer a coletivo. cabeça. Esse senso coletivo se perdeu, né? Então, a gente chega à conclusão que envelhecer não é fácil, não é? Muitos desafios. Temos Viver muitos já não é desafios. fácil. Queria ouvi-las, então, assim, que dicas, que proposições a gente tem para dar para as pessoas que ainda não estão lá? Como é que a gente pode envelhecer melhor? Olha, se a gente parte do princípio que viver é envelhecer, porque estamos falando da vida, né? A outra alternativa de não envelhecer é morrer. E ninguém quer essa alternativa, né? Ainda não se tem o elixir da eterna juventude, né? Então, eu acho que a gente tem que buscar, e isso vale para todas as etapas da vida, qual é o propósito da nossa vida? Então, a gente volta para pensar mesmo, refletir, né? O que eu quero da minha vida, né? Eu quero seguir a onda que vai para não sei aonde, ou eu faço a minha onda, né?
os velhos europeus estão hoje discutindo muito envelhecer com sentido. Qual é o sentido mesmo, né? E eu acho que pensando, e para isso você tem que ter planejamento, né? Na área de saúde, financeiro, porque o financeiro ela é muito importante. E pensar, bom, o que, que me faz acordar todos os dias e levantar da cama? Seja velho, seja jovem. E se preocupar com isso. E é claro, você nesse envelhecer bem, você tem, né? Que acesso a gente tem, né? Se não tem, como é que a gente luta ou reivindica políticas que possam, né? Quando a gente fala em políticas do envelhecimento, não é política de velhos, são políticas que vão garantir esse processo de envelhecimento, não é para velhos, né? E quando a gente jovem entender isso, ele vai sim digamos, lutar para que ele consiga ter acesso à educação, né, à moradia, à saúde, né, ter um lugar, enfim, né, nesse processo de envelhecer. Senão é muito triste, de fato, né? Mas esse é o contexto contemporâneo e somos velhos contemporâneos. Não é uma nova velhice, porque a gente não, eu sempre sou contra colocar o novo, né? Como que para o velho poder existir e ser aceito, tem que ter a palavra nova, o novo na frente, né? Eu falo, a velhice contemporânea é isso, fruto do que outros velhos construíram lá atrás. Muitos dos nossos direitos foi dos movimentos que teve dos anos 50, 60, 70, mas a gente tem que continuar construindo para que as outras gerações possam ter um envelhecer melhor que o nosso. Apesar de todo o nosso contexto atual, eu diria que eu estou envelhecendo melhor do que meus pais envelheceram. Eu não sei se a Lu... Assim, eu falo meus pais no sentido... Bom, meus pais... Eu estava falando para a Lu. Eu nasci na Ilha da Madeira, meus pais camponeses, mas, mesmo assim, o acesso, né, que eles tinham era menor do que o acesso que me permite hoje. Mas eles comiam com menos agrotóxicos. Eu acho que começa tudo na alimentação. Mas viviam menos também, sim. Eu acho que assim, eu não consigo organizar tudo, a parte financeira eu não consegui pensar. Mas assim, a alimentação é uma coisa que há 50 anos já, que lá atrás é lógico que eu não sou nenhuma santa, mas é diário. E é um trabalho constante de pensar o que você coloca para dentro. O teu corpo é o teu templo. Então, as angústias que a gente vive, a luta, aí a gente, eu mereço como chocolate, aí você vai ficando muito doente, né? Então, para tentar, eu não sei até quando eu vou conseguir ter plano de saúde. Então, para não precisar tentar ter uma vida mais saudável, para você não ficar doente. Esse eu acho que é o primeiro passo, assim. Porque tudo estão sempre empurrando coisa na gente. Tem que tirar refrigerante. Queria retomar... Com moderação, vai. Um chocolate é bom, um hambúrguer é gostoso, mas não pode ser todo dia. Exato. Tem a moderação mesmo. E comer, procurar... É lógico, falar, mas é difícil comer sem agrotóxico, não sei o quê, mas tentar comer uma alimentação mais saudável. Em vez de comer o arroz branco, comer o arroz integral. Não precisa encher um prato, come 2 colheradas, sei lá, se informa. Hoje em dia está mais fácil de se informar sobre isso, né? E tentar cuidar dessa parte para poder sobreviver com menos dores e fica pior ainda, né? Beltrina, queria retomar uma coisa que você falou nessa última fala, a questão da conquista de direitos, da luta dos nossos antepassados. A gente vive numa lógica hoje de desmanche, de desmonte, né? Lógica neoliberal de você ter um Estado cada vez menor que só serve a certos interesses e, dentro disso, todo o resto se esvai. Como que a gente mobiliza o jovem? Como que a gente
educa o jovem, porque essa conversa também é uma conversa, né, para a gente falar sobre a realidade, a concretude das coisas, para que os jovens lutem pelo direito de poder envelhecer bem. Como que a gente faz isso? Como que a gente toca? Quais são as questões concretas que a gente traz para esses jovens para dizer, olha, vocês vão envelhecer, não é uma questão só dos seus avós, dos seus pais, são vocês e são seus filhos, as gerações que estão por vir também vão envelhecer. O que a gente toca na concretude, assim, falar, é necessário? Como que a gente faz? Falar de bem-estar, falar de um envelhecimento ativo? Como que faz isso? Você está chamando para um trabalho intergeracional. O que aconteceu, por exemplo, recentemente na Argentina, que foi algo inédito, que foi das torcidas argentinas, que nunca se bicaram, né, como falo, né? Eles se juntaram porque todos eles tinham pais, avós, tios, naquela condição de aposentado que foi perdendo direito, e eles, não, peraí, porque eles se sentiram afetados, porque tinham em suas famílias velhos que estavam diretamente afetados. E eles se juntaram, né, a essa luta de reivindicação pelos direitos aí dos aposentados na Argentina. Então, é um trabalho intergeracional, não dá para separar velhos, jovens. A gente continua, e eu continuo falando, que junto e misturado, porque a família é, por si só, intergeracional. Mas, em determinado momento, se separou muitas as gerações, né? E eu acho que tem que voltar a essas relações, de colocar em relação mesmo, através de diversas atividades, os jovens com os velhos. Não é por decreto que você faz isso. É no mundo dos afetos. Construir uma relação real, concreta. Construir uma relação. Enquanto estiver separado, e eu entendo hoje, assim, até conversar, assim, agora, conversando com vocês, eu vejo muita gente da minha idade, que são avós, tal, e que... Porque antes as avós acabavam também assumindo o cuidado com os netos, nesse sentido, tinha uma relação afetiva. Mas eu vejo muitas colegas minhas que não querem saber, não. Agora eu estou livre, vou fazer o que eu quero e não tem muita relação. Porque conquistou uma independência, uma autonomia que ela não teve quando jovem. Então, eu não sei se, de repente, essa ausência de relações afetivas pode ser uma provocação do que essa geração hoje está vivenciando. Mas a melhor estratégia é realmente de se construir essa afetividade. Então, as escolas, as organizações, né? As escolas convocarem os avós, os pais, colocar em relação. Colocar em relação. Hoje não são colocados em relação. Nem no mundo do trabalho, porque se descartam mais velho, fico, né? Então, e há, assim, aquele etarismo, né? O velho achando que o jovem não sabe nada e o jovem achando que o velho não sabe nada, né? Então, há um preconceito de idade de ambas as gerações, né? Mas não se põe, né? E hoje, então, você tem várias empresas introduzindo, né, departamentos de diversidade ou de geração, tentando trabalhar essa relação entre as gerações. Essa questão do etarismo, eu já vi gente tratando como se fosse assim, o jovem sabe executar e as pessoas mais velhas sabem elaborar. Como se fosse possível dividir essas coisas em caixinhas, sabe? E eu acho que isso entra nessa questão do separa, aparta, e aí a gente trata dessa maneira. Você é o que faz e você é o que elabora. A gente educa as pessoas, mas aí eu volto de novo, né? De que forma? Como que a gente constrói isso? Como que a gente leva a informação para as pessoas para que elas entendam que as coisas não são separadas em caixinhas na vida real. Talvez de uma forma didática, a gente tente explicar
as coisas separadas dessa maneira, mas na vida real essas coisas estão imbricadas, né? Elas estão entremeadas umas nas outras, né? Eu acho que um desafio da sociedade atual é realmente colocar as gerações em relação umas com as outras. Porque a partir do momento que você, né? Eu não estou olhando a idade, né? A gente está ali cumprindo uma tarefa, fazendo uma atividade junto. Eu tenho uma habilidade, o outro tem outra habilidade. Eu posso refletir de uma forma, o outro reflete, mas a gente constrói junto. Mas não existe isso hoje. Se separa muito. Né? A troca, né? É a troca, é a troca. Nesse cenário aí, né, de tantos desafios, Lu, como é que você acha que você, uma artista maravilhosa, como é que você acha que a arte e a cultura podem contribuir para um envelhecimento mais saudável? Total. Eu acho que desde admirar um quadro, hoje mesmo eu estava vendo lá no Museu do Prado o quadro de Bosch, né? 1400 e tanto, e ali tem o Jardim das Delícias. É tanta informação, então assim, o que falta é esse lugar de abrir essa busca de conhecer, de ver, no museu, essa informação, né? Não dá como tudo que eu falo aqui dá uma sensação de falar assim, isso é coisa de elitista, né? Sei lá, tem que abrir para todo mundo, tem que mostrar essa necessidade, porque na hora que você abre a cabeça com a arte, com a cultura, você consegue ter uma vida, compreender melhor a situação. Você não é arrastada pelas coisas, sabe? Esse espaço da arte, né, ele possibilita essa subjetividade até para o intergeracional que nós estamos falando também. É uma possibilidade. Desculpa, passar um pouquinho, que teve uma informação ali de fora. Você pode repetir, perdão? Não. É essa crença mesmo, daquilo que você está falando. Eu estou tentando fazer o link porque eu acredito nele. Eu acho que o espaço da arte, da cultura, ele precisa ser urgentemente resgatado. Ele sempre esteve aí, mas ele está um pouco perdido atualmente. E acho que ele apresenta, e aí que eu gostaria de ouvir vocês, uma possibilidade de resgate da subjetividade. Nesse resgate da subjetividade, eu tenho encontro intergeracional, eu saio da caixinha, né? Porque eu tenho caixinha de gerações, mas eu tenho caixinha de profissões, né? Então, assim, é um espaço de troca, de repensar, né? É um momento bem complicado, porque no próprio ambiente, por exemplo, eu acabei de fazer uma novela onde eu fazia uma avó, um elenco enorme de crianças, insuportáveis. A psicóloga era insuportável, tudo era insuportável porque assim está tudo mal direcionado. As crianças elas só pensavam que elas nas redes sociais delas. Então, no próprio ambiente faz uma novela para as crianças e é mal direcionado. E nas poucas vezes que eu tentei falar sobre isso, eu fui chamada na diretoria. Então, é complicado. Né? Tipo assim, você está revolucionando, fica quieto, deixa assim. Eles querem que seja assim. Isso no ambiente de televisão, especificamente numa das emissoras, que já está transmitindo errado para as crianças, que é a grande população. Então, é um momento difícil que a gente está vivendo, né? Então, essa troca, a gente tem que estar falando na família, tem que estar... Por exemplo, voltando um pouco, me desculpa a mistureba, você falando, as avós de agora. Minha netinha fez 1 ano ontem. Né? Eu amo, moro assim do lado. Eu amo eles, amo tudo, mas eles só me chamam quando eles precisam de ajuda. E isso já me incomoda. Então, tipo assim, agora eu tô tipo falando assim, não posso. Porque tudo eu podia. Agora, tipo, não posso. Até eles perceberem. Assim, então, a gente está vivendo um momento bem confuso, né? Bem esse trabalho. Quanto mais pessoas tiverem consciência, mais a gente vai poder alertar o entorno, né? Eu acho que é isso. Inclusive, é um dos propósitos da Turma do Bem. Se você melhorar o entorno, o mundo melhora para você também. Então, a gente tem um trabalho enorme pela frente. Quem sabe eu me dediquei a isso agora, nessa terceira nova fase. Ô Lu, mas assim, a arte ela tem a capacidade, acho que isso é uma das coisas mais incríveis,
de nos colocar no lugar do outro. Olha, só a arte. Só a arte, porque, vou te falar, lá atrás, que era a ditadura, eu podia ter escolhido as armas. Eu resolvi escolher a palavra porque eu já não concordava com como era o sistema. Né? Só que você se envolve, de repente você está trabalhando numa emissora. Então, assim, né, você vai sendo arrastado porque não tem como a gente... adoraria poder virar ermitã, mas não tem como. Então, a arte é o lugar onde abre a cabeça, te coloca coisas dentro, além, percepções que além daquilo que o mercado quer que você faça, e nos ajuda a pensar para não sermos descartáveis. Eu acho que é uma coisa meio assim. Ou seja, a arte é um desses caminhos de criar afeto, de construir relações reais. Eu acho que sim. Só com a arte que você vai ter um olhar realmente para o outro, ou escutar o outro. Quer dizer, porque eu estou defendendo a minha parte aqui, mas é onde eu consegui, foi a minha boia de salvação. No fim, nós estamos falando de relacionamento mesmo, né? Das relações que se estabelecem, né? Fiz parte de um grupo de estudo da questão da companhia do idoso e a solidão, ela é um marco muito forte, não só, mas também. Então, essa construção de relações, ela passa a ser uma questão essencial. É isso. Os estudos científicos mostram que quem tem uma convivência, né, o maior número de relações, isso aumenta a expectativa de vida. Então, os relacionamentos reais, afetivos, tete a tete, são fundamentais. E aí entraria, respondendo de novo a pergunta, seria uma das grandes estratégias para se envelhecer melhor, né? E de bem com a vida. Né? Então, os outros são muito importantes para nós. Né? Os afetos. Né? É o teatro. Né? No teatro, a gente precisa do outro. Né? Você que é a base de toda... para nós, intérpretes. Assim. Até num monólogo, o outro se torna... Super, né? Total. Não existe teatro sem o outro. Não, e mesmo que você sendo um monólogo, você não está sozinha, tem uma equipe toda por trás, né? E o público, né? Porque sem o público a gente não... assim. E na periferia você tem vários espaços culturais, os polos, né, de cultura, que são muito importantes. Né? Em muitos desses espaços, eles trazem trabalho com tradições, com... Eu já dei alguns cursos para periferia, para corpo, para idoso, terceira idade, e eles ficam de fazer jogos assim teatrais mesmo, assim, sabe? Nossa, eles viram crianças, que é isso que a gente tem que manter a nossa criança, né, viva. E quando o idoso tem esse espaço, ele fica muito feliz. Mas a arte e a cultura, ela abre horizontes, né? E ela permite desse ser um ser crítico, né? Ante o que está aí, né? Contestadora por essência, né? Sim, a arte é fundamental. Por isso que os governos mais assim de direita, extrema direita, a primeira coisa que eles fazem é cortar totalmente a cultura, né? No mínimo controlá-la muito bem. Primeiro controla, termina e elimina. E elimina. Alguém gostaria de fazer uma consideração? Eu queria só partilhar uma experiência pessoal que reforça tudo isso que elas falaram. Assim. Na época do Covid, na época daquele boom do Covid, o meu pai precisava de um leito de hospital, com 77 anos. Ele estava gravemente, estava internado e não tinha, estava aquela disputa, né, de a faca por um leito. E aí a enfermeira nos comunicou que a vaga dele tinha saído, então que eles estavam preparando para ir buscá-lo no quarto. E aí estava demorando, começou a demorar, eu falei, mas que estranho. E aí ligaram novamente, Patrícia, olha, me desculpa, mas infelizmente nós não vamos buscar o seu pai, porque chegou um jovem de 34 anos. Isso para mim
Meu pai ficou bem, graças a Deus, depois, né? Graças a Deus. Mas, assim, a escolha que eles estavam fazendo naquele boom é exatamente essa. Então, quer dizer, o seu pai, ele já viveu, né, 77 anos, então nós vamos dar preferência para o jovem. Isso, né, acho que eles poderiam ter falado qualquer outra coisa, mas essa justificativa, nem eu, nem minha família, a gente não consegue engolir até hoje, né? Ainda bem que meu pai está vivo, com saúde, ainda, graças a Deus. Mas, assim, era um critério que eles estavam usando na época. Um horror, né? Muito triste. Quando chega perto da gente... Fala, Lu. Parece uma coisa distante, né? Mas quando chega isso a ser tão violento, né? Nossa, gente, o sistema é muito violento. Pelo amor de Deus, que tristeza. Vamos levantar esse negócio. Tem mais? Cima, gente. Ainda bem que seu pai está bem. Oi, meu nome é Fabiana, eu sou odontogeriatra. Aí, a gente vê muito isso na odontologia. Pouquíssimos especialistas, né, atendendo idoso. Então, é uma coisa também, dentro da nossa odontologia, que precisa ser mudado também. Né? Então, é de grande importância. Você que é O amor. Você que é de Macaé, não é? Isso, Olha, isso de repente eu vou lá, hein? A Fabi falou essa questão da geriatria. Eu vejo que talvez vai começar a crescer a geriatria o dia que o mercado começar a jogar e falar isso dá muito dinheiro, né? E aí você passa a não olhar mais para esse idoso como alguém que precisa ser olhado como um ser humano que envelhece, mas sim como alguém que pode gerar dinheiro. E isso é muito triste, é muito triste. Eu estava pensando aqui, enquanto a Bel começou a falar sobre os indicadores sociais, né? Isso é imprescindível. E olhando para vocês duas, eu vejo que é isso, né? Vocês envelhecem e os jovens adoecem por conta disso, né? Então, eu quero envelhecer como vocês, né? Eu quero envelhecer desse jeito, porque envelhecer faz parte da vida, é o viver. E viver é tudo isso. E eu fico pensando hoje que, por conta dessa política capitalista tão cruel, será que o envelhecer não é o medo da gente ser abandonado? Né? O medo do abandono, o medo do esquecimento. A gente estava pensando de viver mais. A gente vive mais, mas também... Hoje eu fico pensando, eu estou com a minha mãe agora que começou a desenvolver Alzheimer, eu penso da questão do Alzheimer. E como eu estou encarando isso? Faz parte do próprio viver. Então eu olho para mim e penso, como eu vou cuidar dessa minha mãe, que eu cuido dela aos domingos. E eu estou pensando que... Eu sempre respondo para as pessoas, não é fácil, não. Mas isso faz parte do envelhecer. E eu não vou deixar que esse capitalismo olhe para minha mãe como se ela fosse uma pessoa descartável. E eu comecei a pensar também naquele filme Ainda Estou Aqui. A Fernanda Montenegro, quando a gente olha ela na personagem da Eunice, te traz um certo aspecto de tristeza. Mas aquela Eunice, ela existe. E ela estava ali no âmbito da família dela. Eu acho que é isso que precisa ser modificado. O idoso, o velho, né? O velho, ele é isso. A vida é isso. Eu acho que a gente precisa mostrar para o jovem e falar, olha, isso que a gente vive, é isso que faz parte. Existem outras maneiras de olhar para o idoso. Essa questão de achar que ser... como é que fala? De envelhecer. É porque o idoso também... O velho também se diverte. O velho também tem algo a nos acrescentar. Eu estou aqui diante de duas velhas que eu não queria ficar com duas adolescentes aqui. Eu não queria ouvir dois adolescentes ou dois influencers. Eu quero ouvir vocês. Eu quero ver vocês. Porque vocês me servem como uma referência. Talvez seja parar de mostrar que o velho é isso. Que dá trabalho, que vai dar trabalho, que desconstrói. E essa pergunta, a pergunta que eu queria fazer é como que a gente vai lidar, que eu li um artigo falando sobre que nós somos a primeira geração onde nós temos que cuidar ainda dos nossos filhos e também dos nossos pais. Então, é a primeira geração. Como lidar com isso? Eu tenho aprendido a lidar com isso. Né? Eu estou tentando aprender. Cuido da minha mãe, cuido de uma filha, que eu tenho uma filha de 16 anos, e tento mostrar para ela. Isso aqui é a nossa vida. Essa é a nossa realidade. E sem peso, sem nada, né? E que é isso que eu queria perguntar. Como a gente pode trabalhar isso? Como mostrar para o jovem, para o adolescente, nas escolas públicas, de que o viver é isso? E de que essa nova geração, que sou eu, que tem que cuidar ainda de uma filha adolescente, porque tive um filho mais velho, e também tenho que cuidar dos meus pais e tenho que cuidar dos outros idosos, e que isso não deve ser um peso. Eu queria que você comentasse sobre isso, Bel. Então, você está falando da geração sanduíche, né? Que, como ela é nomeada, que cuida ao mesmo tempo dos filhos e cuida ao mesmo tempo dos pais ou avós em situação
de maior fragilidade. Não é fácil. E não é fácil por quê? Porque a gente não tem uma rede de suporte social que nos dê conta desse cuidado que deve ser coletivo. Semana que vem, por exemplo, vai ter um grupo na USP que está trazendo mais de 40 pesquisadores para trabalhar a questão do cuidado e das desigualdades e gênero. Porque aí também tem uma questão de gênero. Você é homem, mas é raro. Normalmente é a mulher que acaba, né, com essa sobrecarga do cuidado, né? E eu diria, olha, nós temos que reivindicar uma maior rede de suporte. E a gente olhando para os países mais avançados, eu trago o exemplo do Japão, já que ele foi tema da mídia esse ano. Você teve uma primeira manchete, logo no início, em janeiro, dizendo que mulheres idosas japonesas roubavam para poder ir em presas, porque na prisão elas tinham todo o suporte, né? Não tinha mais a questão de solidão, e a rede de suporte. E há 2 semanas saiu uma outra reportagem, também no Japão, que, principalmente filhos, estavam assassinando, entre aspas, os seus pais acamados, muitos numa situação que já não tinha nem vida, né? Porque se você pega, por exemplo, alguém com Alzheimer, eu tive minha mãe e meu irmão que também morreram de Alzheimer, a última etapa assim, é muito triste, né? E eles surtavam, porque a sobrecarga do cuidado é muito forte. E não tinha, estamos falando de Japão, um dos países mais longevos, e o que eles estão apontando é a falta da rede de suporte. Então, eu acho que se a gente está vendo isso nos países mais avançados, desenvolvidos e envelhecidos, o que nós aqui, como população, temos que fazer para não acontecer o que está acontecendo hoje lá. Então, a gente tem que reivindicar, sim, de políticas públicas que nos garantam o suporte desse cuidado. E, por outro lado, enquanto civilização, isso é uma coisa que eu confesso aqui para vocês, e os franceses vêm discutindo isso, da gente começar a pensar com qual qualidade de vida eu quero ter ao final da minha vida. Para a gente também pensar e mudar também essa cultura. Eu não quero me tornar um vegetal e ficar vivendo de vegetal não sei quantos anos, porque isso interessa a uma indústria. E a gente volta a falar de um mercado, de um capital, né? Porque isso é uma indústria que está aí. Tem um cineasta, o Jean-Claude Bernadette, que ele fez um documentário, um filme, Antes do Fim. E ele discute a finitude como uma resistência, né? Claro que ele vai, né? Bom, enfim, mas ele faz essa discussão. E eu acho que a gente não discute. Quando a gente olha para aquele trem e a gente olha o vagão da velhice, depois da velhice não tem outro vagão. Depois da velhice, o que tem é aquilo que todo mundo sabe, que a gente morre, porque o ser vivo, seja uma planta, um pet, o ser vivo, a gente nasce, cresce, desenvolve e morre. E a gente não fala da finitude. A gente não fala. E a gente tem que começar a falar. A angústia que começa a gente a ter é uma angústia que nos faz refletir sobre esse processo, que faz parte, é a vida, e não se reflete sobre isso. Então, aqui tem a questão de uma luta por políticas sociais que garantam uma rede de suporte que dê conta desse cuidado mais coletivo, uma vez que temos menos filhos, vários casais sem filhos, ou muitas pessoas sozinhas. Quem vai cuidar de nós?
Mas é uma discussão que a gente tem que fazer desde adolescente, porque o adolescente hoje, ele será o velho daqui a 40 anos. Eu acho que aconteceu no Japão essa coisa que você falou antes, que separou, né, o jovem do velho. Porque eu não quis falar antes aqui a alimentação do japonês, exatamente por causa dessa matéria aí que estão matando os velhos. Porque foi forte, né? Porque assim, essa alimentação, eu fui macrobiótica 50 anos atrás, é uma alimentação totalmente dos japoneses, aí que vivem mais, toda essa parte dessa cultura. Por isso que eu não falei que era macro, então agora estou falando. E essa separação, porque apesar de eles respeitarem mais os idosos lá do que aqui, tem esse esquecimento. Até tem aquela coisa dos velhinhos irem para a floresta. Isso no filme do... Né? Tipo, vai lá, deixa o velhinho lá na floresta e ele morre. Eu acho que eu vou fazer isso. Tem uma outra breve pergunta. Primeiro, gostaria de agradecer vocês duas por esse conhecimento, essa troca de experiência. E quanto ao envelhecimento, eu vejo muito como uma questão mental também. Às vezes eu vejo pessoas de 45 anos idosas e conheço senhores de 70 anos jovens, de cabeça, de mentalidade. E eu acho que isso está muito atrelado a um propósito. Sempre atrelado a um propósito. Acho que as pessoas que perdem esse propósito no caminho, acho que perdem essa chama, essa vontade de estar vivo. Enfim, eles se entregam, se adoecem mais rápido, questões psicosomáticas. E a pergunta que eu gostaria de fazer era nesse sentido. Como ressignificar esse propósito para a vida, né? Para ficar idoso, mantendo uma ideologia, mantendo questões de querer fazer, e como que vocês fazem com vocês, assim, né? Essa constância de propósito, buscando ele para a vida de vocês, que vocês parecem um exemplo assim, de pessoas muito ativas, pessoas, né, jovens, de mentalidade. E como vocês fazem e por que é importante isso? Bom, você me ofendeu, né? Porque eu não sou jovem, nem de mentalidade, nem de corpo. Eu acho que a minha fala... Não, desculpa a brincadeira assim, né? Mas são essas expressões, eu acho que precisamos nos educar mesmo, né? Porque a gente tem... E tem um grupo até lançando um manual, porque são essas expressões que a gente vai incorporando e vai colocando valores em determinadas coisas, né? Então, o que é ser jovem? Então, ser jovem, que hoje é um valor, a juventude hoje é um valor a ser perseguido, e se coloca nesse valor tudo que é positivo. Tem vitalidade, pensamento aberto, é ativo, tem propósito, né? No outro lado, é tudo que é negativo, né? Então, a gente tem que mudar também essa chave, né? E a gente essa construção cultural da juventude como valor, ela está impregnada na nossa mentalidade, né? Então, quando eu falo, olha, se você fala ser jovem, quais são os atributos desse jovem que você está falando? Então, eu sempre pergunto, quais são os atributos? Porque eu tenho uma mentalidade aberta? Quais são os atributos, né? Porque senão a gente fica reforçando o idadismo, né? Ou então aquelas expressões, pessoal, eu sou um velho de espírito jovem. Uma expressão totalmente idadista, né? Não, eu sou um velho, né? Velha, o que é? O que eu faço? Olha, todo dia eu procuro entender, né, a minha existência, né? Quando eu me aposentei pela CLT, né, aos 60 anos, porque eu tinha trabalhado e tinha também a idade, quando eu recebi a carta de concessão do INSS, veio lá, ao final, tem lá os gráficos, né, que mostra qual é a conta que fazem, né? Aí vejo lá, expectativa de vida, né? 22 anos, 5, né? Quer dizer, então eu tinha que somar. Então, na realidade, como é o teu nome? Tiago. Na verdade, Tiago, eu não tenho 65 anos, porque esses eu já vivi.
O que eu tenho é o que o INSS tem lá planejado na gavetinha dele, que até tal ele vai me pagar todo mês uma coisa. Não, gente, é uma conta que, né? E olha, na época acho que era coordenadora do programa, com todo o conhecimento, fiquei impactada ao ver, putz, eu tenho só 22 anos mais para viver, né? E aí aquela angústia começa, né, a picar, né? E se a gente olha hoje no Brasil, olhando, né, o mapa, né, da expectativa de vida brasileira, você tem o Santa Catarina como um estado onde tem a maior expectativa de vida, de 80, 82 anos, e você olha para o Piauí, 10 anos, quase menos. Só o fato da pessoa ter nascido no Piauí ou ter nascido em Santa Catarina já faz essa diferença. Em São Paulo, nasceu em Moema, 82 anos, se nasce em Parelheiros, não chega nem aos 60 anos, porque pela violência, né? Então, a gente tem esse contexto. Dentro de cada contexto, como é que cada um, né, no seu espaço de atuação, na sua moradia, na escola, nos grupos, como fazer com que essa vida tenha sentido? Eu acho que a gente está aqui tocando nisso, né? Qual é o significado da vida para mim? E, no caso, quando a gente traz a questão do envelhecimento, até da juventude, qual é o sentido, qual é o significado da juventude para a família, para a comunidade, para o município, para o Estado, para o país? Qual é o significado da velhice para a família, para a comunidade, para o município, o Estado? Então, se a gente olha o orçamento, a gente vai, bom, o dinheiro que está indo para cá e o dinheiro que está indo é muito pouco. Quer dizer que o significado dessas gerações ante um país tem que ser ressignificado. E, para ser ressignificado, só depende dos nossos movimentos. É um movimento social. Sem movimento social, nada acontece por decreto. Pode até acontecer um decreto, uma resolução, uma lei. Mas, se não há movimento social, aquilo fica lindo no papel, mas não é executado. E aí depende muito. Eu acho que a escola, a família, a comunidade tem que permitir horizontes, seja para um ou para outra geração. É isso aí. Projetos como o nosso, né? Claro. Destinado a jovens que se põem a colocar aqui o tema da velhice. É Posso isso aí. rapidinho, só para, assim, eu não quero contradizer nada, você que sabe de tudo, mas eu vou dizer como é que eu faço, Thiago. A gente tem que parar de colocar o refletor nos outros e colocar em si. Coloca para você e saiba viver você sozinho com você mesmo. A gente, quando nasce, começa na primeira respirada, já começa a morrer. Tendo a consciência da morte, a gente vive muito bem o momento aqui e agora. Isso. Então, é por isso que eu falei que é uma coisa espiritual, é uma batalha constante, tudo está em volta, em torno, querendo tirar a gente desse lugar, mas eu busco isso, fazer esse movimento de estar bem comigo mesma. É lógico que vai ter problemas, eu agora acabei de me operar, não consegui hoje enfiar o tênis, eu precisei de ajuda da secretária lá, né? Mas é isso, tem que se fortalecer, cada um, para poder, inclusive, lutar pelos outros. Maravilha. Bom, obrigado mais uma vez, obrigado Lu, obrigado Beltrina, obrigado Luciane, obrigado a todos. A conversa foi maravilhosa, seria ótimo que a gente pudesse ficar a tarde inteira conversando aqui, porque eu tenho certeza que Prazer ouvir a Beltrina. é muito enriquecedor. É bom a gente estar nesse, né, de trocar, né? Maravilha. Valeu, gente.